Então, essa semana o Lucas foi participar dos Jogos da Primavera aqui e era uma competição de salto com obstáculo. Então ele tinha que correr uns 80 metros com barreira, né? E ele foi e foram várias crianças. E algumas crianças foram caía, né? Batia na tabuinha, ela caía, e algumas crianças começavam a chorar, paravam no meio do caminho. E ela foi correr, no último obstáculo, ela tropeçou, ela viu que todo mundo tinha ido, ela ficou, ela parou e começou a chorar. Na hora que ela parou e começou a chorar, veio uma amiga dela de longe, abraçou ela, colheu a dor dela ali, ela chorou junto com a menina uns 2 minutos, e aí ela encostou na grade e não tentou de novo e ficou ali parada, enxugou as lágrimas. Na hora, me veio na cabeça, eu fui lá, falei com o Lucas, eu falei assim pro Lucas, Lucas, você vai correr, é a primeira vez que você corre nesse modelo aqui, com gente olhando, então você vai terminar. Você vai fazer um combinado comigo que você vai terminar, tá bom? Ele falou assim, tá bom, pai. Ele falou assim, por quê? Ele falou assim, na hora que a gente estiver indo para casa, eu falo por quê. Mas agora você vai terminar o que você começou. Então, ó, se você bater, trupicar, cair, machucar, acontecer alguma coisa, eu tô ali do lado, eu te auxilio para você terminar. Mas vai até o final. Mesmo estando em último, não se preocupa com o resultado. Mas vai dar o seu melhor e vai até o final. Ele correu, terminou, ficou feliz, porque dos 4 ficou em terceiro, falou que não terminou em último, e a gente foi, e no caminho ele me perguntou, ele falou assim, pai, mas o que você ia me falar? Por que você falou que eu tinha que terminar? E aí eu contei a história da menina que parou no meio do caminho. Provavelmente essa menina, naquele momento, algo emocional dentro dela fez ela acessar alguma angústia que ela não podia perder, que ela estava sozinha, que aconteceu alguma coisa e ela deu vazão para isso e ela não terminou o que ela começou. Ali ela foi acolhida, ali ela foi assistida, ali a amiga veio, deu um abraço. Acontece que isso ficou registrado no inconsciente dela. Então, vamos supor que a gente tem 2 saquinhos dentro da gente. Um saquinho é o saquinho da consciência, é o saquinho daquilo que a gente enxerga, é o saquinho daquilo que a gente lembra. E coloca aqui. E o outro é do inconsciente, né? Um saquinho que a gente vai registrando tudo aquilo que a gente não conseguiu lidar, mas vai colocando ali dentro, vai agregando ali dentro, né? Então a menina colocou nesse saquinho inconsciente essa emoção de não terminar e de deixar essa emoção florar e ela não conseguir controlar aquilo. Acontece que provavelmente no futuro pode acontecer em outras situações, que ela tiver essa mesma emoção aflorada, isso vir para cima dela de novo, ela tomar a mesma decisão de desistir. Ela fazer a mesma escolha de parar no meio do caminho e não enfrentar o problema, e não resolver de forma madura o problema. E quando a gente faz isso, o que eu deixo? Eu deixo a sombra ter vazão, eu deixo a sombra falar mais alto, eu deixo a sombra mandar nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Ele foi andando, daí ele fez um comentário, por isso que aconteceu tal coisa, ele fez algum comentário que ele conseguiu associar o lance de terminar aquilo que começa com não deixar o medo falar mais forte, falar mais alto. E a partir do momento que eu tenho a consciência disso, eu trago isso para a luz. Eu trago isso para cima e falo assim, opa, isso já não é mais uma emoção desconhecida. Isso já é algo que eu tenho competência e capacidade de lidar. Então, por que eu contei essa história? Porque isso tem a ver com o começo da nossa construção da sombra. Então, aonde que isso começou a fazer sentido na vida do ser humano? A partir da revolução cognitiva. Desde que o homem começou a pensar de forma eficaz, né, de entender que ele racionalizava as coisas, ele conseguiu entender que existe o racional e o emocional. E a partir do momento que tem essa separação entre uma coisa e o outro, o cérebro começou a trabalhar para que algumas emoções elas fossem guardadas às 7 chaves.